Boa noite, irmãos. Os irmãos, podeis assentar. Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É um prazer, uma alegria muito grande estar com os irmãos, estar nesta igreja. Porque apesar de ter nascido, eu nasci num berço de ouro, nasci na igreja. Meus pais eram zeladores lá no interior, bem interior lá no Espírito Santo. Então eu nasci ali, limpando o chão da igreja, ajudando eles a lavar banheiro, trabalhando. E aqui também trabalhamos muito tempo. Um profeta Isaías ali embolsando esse paredão, lembra, pastor André? Esse paredão aí, montamos andaime do chão até o teto lá para embolsar isso aí. Então a nossa vida sempre foi na igreja. E nesta igreja, na verdade, hoje com 42 anos, o maior tempo, na igreja que eu passei o maior tempo foi nesta igreja. Desde quando eu cheguei em 97, como vindo de Minas para cá, só saí daqui, na verdade, para pastorear lá onde estamos hoje. Então, nosso maior tempo como crente, como servo de Deus, foi congregando nesta igreja. E voltar para poder ministrar, para poder pregar no aniversário da igreja, para mim é uma alegria. É um prazer, na verdade, rever os irmãos. E hoje a nossa correria não nos... Nem o pastor André mais, a gente consegue ver mais com facilidade, é sempre na correria. Quando passa é só tchau, estou indo. Então, mas é muito bom estar com os irmãos, é uma alegria rever. Com alguns a gente ainda tem, de vez em quando, se esbarra com mais frequência, mas com outros é só na igreja mesmo, só estando aqui mesmo. Mas é um prazer. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. O pastor André me passou um tema, vivendo o novo de Deus, não é isso? Qual é o texto? Efésios, capítulo 4, 23 ao 29. Eu vou te convidar a abrir nesse texto, mas eu vou te levar para outro texto. Porque nós separamos, ainda que eu entenda que esse é o tema do aniversário da igreja, vivendo o novo de Deus, eu queria de repente te levar uma palavra nessa noite sobre ser moldado por esse Deus. Porque para nós vivermos esse novo de Deus, a gente só consegue viver esse novo se a gente for moldado por Ele. Tem muitos que nasceram na igreja, mas ainda não viveram esse novo de Deus. Tem muitos que estão na igreja há muitos anos, talvez de cabelos brancos, e dizendo assim: não, eu nasci na igreja, minha vida toda foi na igreja. Mas às vezes ainda não amadureceu no Evangelho, não amadureceu para o Senhor. E talvez não tenha vivido esse novo de Deus, porque talvez não se deixou ser moldado por Ele. Então Efésios capítulo 4, versículo 23, ou melhor, versículo 23 não, a partir do versículo 17, a partir do versículo 17, porque é exatamente uma geração aí com a qual Paulo está falando, e essa geração é uma geração que literalmente abriu mão de viver esse novo de Deus, nos versículos, do versículo 17, 18, vamos ver, vou te convidar mais uma vez a se pôr de pé, vamos fazer uma leitura alternada? E vou te convidar para abrir no outro texto. Nós estaremos também compartilhando nesta palavra Jeremias, capítulo 18. Deixa marcado Efésios aí, bota um marcador, leva lá para Jeremias 18. Jeremias 18, do 1 ao 8. Vamos ler primeiro Efésios, depois eu quero ler contigo Jeremias. Efésios 4, a partir do verso 17. Vamos ler, eu leio os ímpares, a igreja os pares. Efésios 4, 17 até o 24. E Jeremias 18, do 1 ao 8. Todos acharam? Quem achou diz achei. Quem não achou diz misericórdia. A gente pode esperar até o 39º aniversário. Se bem que eu não estarei talvez no 39º. Já estou me convidando, pastor. Amém? Vamos ler? Efésios 4, a partir do verso 17 diz: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se é, e o ouvistes, e sede
e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Bem, vamos lá para Jeremias. Jeremias 18, do 1 ao 8, diz assim, responsivamente também: palavra do Senhor, e veio a Jeremias. Desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então veio a minha palavra do Senhor, no momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, amém. Feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia. Vamos falar com Deus mais uma vez. Maravilhoso Deus e Pai eterno, nós te louvamos, te rendemos graças, Senhor, por mais uma noite, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, ó Deus. São 38 anos celebrando, ó Deus, te adorando, ó Deus, se entregando à tua vontade, ao teu querer, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por esta igreja, ó Deus, ela continue sendo um farol, sendo luz para iluminar, para quem quer que seja, ó Deus, se passe por esta rua, perceba que existe um farol, existe uma luz e brilho, uma igreja que faz a diferença, ó Deus. Ó Deus, toma os teus filhos em tuas mãos, e a tua palavra, ó Pai, possa fazer, possa trazer, ó Deus, à memória tudo aquilo que porventura nos dá esperança, ó Pai, e possa nos levar à tua presença, ao teu querer, e saber e entender que o Senhor, ó Pai, age e move como bem entende, ó Deus, e nós someramente somos, ó Deus, um barro em tuas mãos, e precisamos tão somente darmos ouvidos, tão somente, ó Deus, entendermos o teu querer e obedecermos. Muito obrigado, ó Deus, por esta igreja, pelo pastor André, ó Deus, aqui nessa igreja há mais de 20 anos, ó Deus, dirigindo, ó Deus, congregando, dando direção e conduzindo ao teu povo, ó Pai. Ó Deus, continue a abençoar o teu filho, continue a dar visão dos altos céus, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado por esta igreja, por cada vida, ó Deus, por cada família aqui congregada, ó Deus. E possa, ó Deus, fazer a diferença onde quer que estejam, nos seus lares, trabalhos, faculdades, escolas, em tempos de pandemia, ó Deus, e nós possamos entender a tua vontade. Fala conosco nesta noite, usa-nos, ó Pai, como instrumento vivo em tuas mãos, para transmitir a tua palavra, pois somos seres imperfeitos, mas a tua palavra, ela é perfeita, então ela possa chegar e fazer o que lhe apraz, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. A igreja podeis assentar. Deus é poderoso para mudar a nossa forma, a nossa fórmula, e nos vivificar os sonhos. Com 38 anos, quais são os sonhos ainda a serem alcançados? O pastor André estava falando de algumas realizações. O muro está sendo edificado, o templo passará para cá, as salas já estão ficando prontas, mas ainda há muitos sonhos a serem realizados. Nós, na verdade, às vezes chegamos em uma certa idade, um certo patamar, e se pensa, não, já vivi tudo, já não espero mais nada, não preciso sonhar mais, deixa agora para os mais jovens. E já ouvi isso de muitos lá na igreja, de alguns até mesmo anciões de cabelos brancos. Mas quando eu olho para a palavra, quando eu olho para Deus, eu entendo que Deus, Ele chama onde Ele quer e como Ele bem quer. O Moisés, com 80 anos, achando-se talvez inexperientes, com 40 anos, simplesmente sendo um príncipe, simplesmente. Na verdade, sendo um príncipe quase inútil para os seus. Mas ali Deus deu a ele experiência. Depois mais 40, cuidando das ovelhas lá do seu sogro, Jetro. Com 80 anos talvez já se achando no fim de carreira,
não se esperando mais nada desta vida, Deus o chama para uma grande missão. Ou o próprio Abraão, Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, quer dizer, sai da sua zona de conforto, e vamos para uma terra, eu ainda vou te mostrar. Isso Abraão já tinha os seus 75 anos, e para muitos 75 a vida já não tem mais esperança, o meu gás já foi, já não tenho mais nada a esperar dessa vida. A igreja está fazendo 38 anos. 38 anos é uma idade não mais de adolescente, nem mais de juventude. Pelo menos a gente, com batismo nos departamentos, a juventude era até idade. Adeus, Ribamar. Ribamar extrapolou um pouquinho, né, Riba? Ribamar abusou um pouquinho da juventude. Mas juventude é exatamente você saber, idade não é diferença. A idade não faz diferença. Não é pela idade que vai te dizer quão jovem nós somos. Ainda entender que 38 anos já é uma idade de maturidade, a idade de adulto. 38, alguns pais de família, chefe de família, para alguns até mesmo avós. Então é a idade de responsabilidade. Então quando eu olho para esse texto, tanto de Efésios quanto de Jeremias, eu encontro Paulo em volta de um povo, em volta de alguns gentios, que literalmente estavam caminhando segundo as suas próprias direções. Por mais que se pregasse, por mais que se ensinasse, a palavra entrava aqui e saía aqui. Não causava efeito neles. A palavra é poderosa e Deus também o é, mas só faz a diferença quando eu permito essa palavra move em mim, transforme em mim. Por isso, para vivermos o novo de Deus, nós primeiros precisamos ser moldados por este Deus, moldados por esse Senhor, transformados por Ele. Vivemos talvez, olhando para a nossa geração, para o nosso tempo, talvez a pior geração. Aí você diz, mas não, essa é a nossa geração. Mas quando você olha para o tempo dos nossos pais, dos nossos avós, onde não se tinha o tablet, não se tinha a internet, onde simplesmente se tinha o olho no olho, a presença física, nós olhamos para essa geração e deveria ser a melhor geração devido às informações que lhes chegam. Mas quando eu olho, muitas vezes olhando para a igreja em si, e quando eu falo igreja, eu estou literalmente generalizando. Quando se bota uma placa, pare de sofrer e venha para cá, acreditando e passar por essas portas, os seus problemas serão resolvidos. Acreditando e se cumprir o protocolo ali, e o pastor, e o presbítero, e o papa, seja lá quem diz, os problemas serão resolvidos. Eles são moldados, a sua mente é transformada, uma lavagem cerebral, mas o seu espírito, o seu coração não tem sido moldados, não tem sido transformados. E por não ter sido transformados, não podem viver este novo de Deus. Infinidades de informações que nós temos vivido no nosso tempo. Eu acho que nenhuma geração teve tantas informações como nós temos hoje. Qualquer dúvida que nós temos hoje, no meu tempo de adolescência, se dizia assim, consulta o pai dos burros. Qual o nome que se dará isso? Dicionário. Quem tem dicionário? Quem usa dicionário hoje? Usa ela ainda? Que legal. 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Porque hoje literalmente a expressão é não sabe, pergunta pro Google. Ele sabe tudo, menos o caminho do céu. Ele sabe tudo, menos te dizer a verdade. Ele sabe tudo, menos te ensinar a subir o monte e orar. E quando eu falo subir o monte, é cumprir o protocolo. É fechar a tua porta e falar com um pai secreto. E em secreto ele vai te responder. Ser moldado é voltar ao princípio. Ser moldado, amados, é em meio a todas as informações, eu saber identificar qual é a informação de Deus. O que Deus tem realmente para mim. O fato de estarmos uma geração com tantas informações, talvez a igreja do nosso tempo tenha sido, e eu digo baseado na palavra, não é pela experiência que eu não tenho tanto, estou apenas há 7 anos pastoreando, mas talvez seja o tempo mais difícil de se pastorear. Porque você senta numa sala com 10 pessoas para tomar uma decisão, e você percebe que cada uma tem uma informação, cada uma tem uma vontade, cada uma tem uma direção. Porque todas elas estão pautadas nas suas ideologias, nas suas vontades, nas suas informações. Elas precisaram. Eu sei do que eu estou falando. Só esse saber do que eu estou falando
É simplesmente, e se pesquisou e trouxe conveniência para as suas vontades. E essas vontades, dificilmente, elas estão pautadas nesta vontade. Nesta vontade. Por isso essa vontade desta igreja de viver o novo de Deus. Essa igreja que tem vivido o novo de Deus. Ela precisa continuar vivendo esse novo de Deus. Mas se porventura esse novo de Deus ainda não é o suficiente, porque talvez o ser moldado pelo Senhor ainda não tem sido o suficiente. A palavra que nos norteia é o que vai nos direcionar para este novo. E é a expressão do texto de Jeremias que nós separamos. Ou é a palavra que tem chegado até você? Ou é a palavra que tem realmente te norteado? A palavra que tem te marcado? Eu ouvi desde o seminário a expressão, quando se vai ir pastorear uma igreja, a gente sempre tem aquela palavra, aquela mensagem ativa, aquela mensagem que alegra, aquela mensagem que você ganha o coração do povo. Eu ouvia isso. Mas quando eu fui pregar no Monte das Oliveiras, ali para pastorear, eu fui brigando com Deus até no púlpito para poder ministrar a palavra, porque Deus tinha me dado uma palavra, me dado uma direção, me dado um texto do qual eu não iria pregar, porque segundo as informações eu ouvia lá de muitos alunos, e já tinha uma mensagem separada para se pregar lá, no tempo de ser escolhido a ser pastor de uma igreja. E o tema que Deus me deu na época para poder pregar na Monte das Oliveiras ali, para poder concorrer aquele ministério, foi que a igreja e não cresce, ou ela está doente, ou ela está morta. A igreja que não cresce, ou ela está doente, ou ela está morta. E eu estava indo pregar numa igreja que tinha 29 anos e não tinha passado de 30 membros. Aí você pensa assim, você está esperando o que de tudo isso? Você está esperando que as pessoas te escolham? Não, eu não esperava que as pessoas me escolhessem. Eu esperava simplesmente pregar e Deus falasse ao coração delas. E assim Deus conduziu, assim Deus moveu, assim Deus fez. Quando eu olho para Jeremias e Paulo, amados, Paulo era como se fosse um deputado do nosso tempo, alguém de status, alguém de autoridade. Paulo era alguém que estava diante da igreja de Éfeso, mas ao mesmo tempo, vivendo dentro de si, lá os seus pecados outrora, e sabendo que tinha sido um perseguidor da igreja. Pregando contra o pecado, mas dizendo assim, eu sou o pior dos pecadores. Viver o novo de Deus é reconhecer que eu necessito ser moldado por Deus, de que sem Ele, eu nada posso fazer. Se essa igreja chegou aos 38 anos, é porque a palavra tem sido pregada, a palavra tem sustentado a igreja. Já vi histórias de pessoas de afrontar o pastor e dizer, pastor, a tua palavra já não me alimenta mais. Já nem me lembra a mensagem que tu pregou no domingo passado. E muitas vezes é uma realidade quase de 90% da igreja. Quando sai por ali, já não lembra mais o texto que foi pregado. Já não lembra mais a palavra que ouviu. Quando eu estava lendo sobre esse embate do indivíduo, estava questionando sobre a palavra e já não lembrava mais. O pastor perguntou para ele se ele lembrava o meu do domingo passado. Ele não lembrava. O meu na segunda passada, não lembrava. De ontem, mais ou menos ele lembrava e tinha comido no dia de ontem. E muitas vezes a palavra ela é assim. Você pode não ter lembrado, não está lembrado do que você comeu no domingo passado, mas você comeu no domingo passado está te sustentando até hoje. O que você comeu na segunda está te mantendo de pé até hoje. O que você comeu na terça, na quarta, está te mantendo de pé até hoje. Mas Deus não é apenas que você fique de pé, Deus é que você esteja vivo. E você seja literalmente viva este novo de Deus. Não apenas ande, porque andar, ir e vir. Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Esses mortos estavam sepultando, também estavam indo e vindo. Mas eles não estavam vivos. Eles não estavam vivos. A palavra, amados, das mídias sociais, muitas vezes está norteando a nossa sociedade. Mas eu sou de um tempo em que se afirmava categoricamente, é verdade, eu vi no jornal ontem. Quantos dos irmãos já nos usaram dessa expressão? É verdade. Como se a palavra do jornal fosse categoricamente a verdade, radicalmente a verdade. Já vivemos um tempo e não é mais.
Já vivemos no tempo, amados, e aqueles que são levados pelas informações das mídias sociais, muitas das vezes não estão com a verdade literal. Estamos no tempo, literalmente, de muitos terem as suas verdades quanto à pandemia, mas qual é a verdade verdadeira? Qual é a real situação que estamos vivendo? Eu confesso para você, eu não sei. Eu não sei. Semana passada sepultamos uma irmã da nossa igreja. Sepultamos uma irmã, e cheguei, ela já estava lá. Moradora ali, vizinha da igreja, muitos anos ali na igreja. Eu levei ela para ser internada no Moacir do Carmo, tem uns 20 dias. Quando teve alta, fui lá, busquei juntamente um filho dela, levamos para morar com o filho dela, ela morava sozinha, e não dava mais para ficar sozinha. Aí, passou mal 2 dias depois, aí a neta levou para o hospital ali na Penha, Salgado Filho, se eu não estou enganado. É Salgado Filho mesmo ali na Penha? Getúlio Vargas. E ali ela ficou mais ou menos uma semana. O filho foi lá, visitou, filmou ela e tudo, me mandou o vídeo, esteve com ela no domingo. Quando foi na terça-feira ela faleceu. E quando ela faleceu, o filho me mandou mensagem e disse não teria velório, porque no registro, óbito dela estava escrito Covid. Será que a informação da pandemia ela é verdadeira? Todos têm a sua verdade, todos têm a sua expressão. Amados, quando eu olho para esse texto, Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz assim: palavra do Senhor e veio a Jeremias. Esta é a palavra. E ouvimos na mídia, ouvimos na televisão, é algo que pode nos orientar, pode, mas não é a palavra de Deus. Não é a verdade, e nunca será. A palavra de Deus é esta, a verdade é esta. Enquanto nós não vivemos por esta palavra, continuaremos a sermos uma massa de manobra. Continuaremos a vivermos, literalmente andarmos por este mundo, mas sermos aqueles dos quais Jesus disse: deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Mas eu acredito que 38 anos de existência dessa igreja, o desejo dessa igreja é literalmente viver o novo de Deus, viver este novo. E este novo só pode ser experimentado por meio desta palavra. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. A palavra do Senhor, essa sim, ela nos dá direção. Segundo, a fragilidade nossa, como homens, como barro, como vaso. E até mesmo olhando para o texto de Efésios, Paulo, ele olha para a igreja, ao momento que ele encontra com a igreja de Éfeso, e diz assim, eu estou convosco, chamou a liderança da igreja, os líderes da igreja, e diz assim, eu vim para me despedir de vocês, porque eu estou indo para Jerusalém, e provavelmente eu não verei mais os seus rostos. E a igreja começou a chorar. A igreja começou a chorar. Chorar por quê? Porque eu amava. A igreja chorou, amados, porque conhecia a sua história. A igreja sabia de onde Paulo tinha vindo, mas agora sabia quem era Paulo realmente. Ele foi moldado pelo Senhor. Ele tinha vivido o novo de Deus, experimentado o novo de Deus. Ele não desistiu em Atos capítulo 16, quando ele levou uma surra e foi preso. Ele não desistiu, ele não fugiu quando os cárceres se moveram. Mas ao contrário, quando o carcereiro tentou puxar da espada para se matar, ele disse, não te faças nenhum mal. Nós somos novas criaturas, nós somos diferentes. Não é porque o cárcere se moveu, se abriu, eu vou fugir não. Se nos prenderam, algum motivo eles devem ter. E eles vão se explicar. E o carcereiro não entendeu. Na circunstância que ele estava vivendo, ele não entendeu. É por isso que muitas das vezes, quando Deus faz um milagre na igreja, as pessoas ficam perdidas. E está acontecendo, e é isso. Nós precisamos, como filhos, ser os primeiros a ver os milagres e glorificar a Deus por eles. Precisamos ser os primeiros. Às vezes precisamos ser convencidos pelo de fora de que Deus está agindo dentro da igreja. Precisamos ouvir a credibilidade do de fora, ouvir a palavra do de fora para ver que Deus realmente está agindo dentro da igreja. João capítulo 2, irmãos, quando Jesus transforma, o primeiro milagre de Jesus, quando Jesus transforma a água em vinho, o texto fala que o noivo não sabia de onde tinha vindo o vinho. O mestre Sala não sabia, mas quem sabia? Os serventes. Aqueles que estão servindo, aqueles que estão juntos, estão trabalhando, estão no serviço braçal, no dia a dia. Não são turistas, não são os que vêm de vez em quando, são os que estão presentes. Eles sabem de onde veio o vinho, sabem quem é Jesus. Nós precisamos saber. O novo de Deus é saber quem está fazendo milagre.
Quem Deus está usando. Viver o novo de Deus é glorificar a Deus por isto. Viver o novo de Deus, amados, é ser moldados pelo Senhor e saber que nós também podemos viver isto. Não simplesmente nos alegrar pelo milagre de Deus na vida dos outros. Jesus curou 10 leprosos. 9 foram, um voltou para agradecer. Esse viveu o novo de Deus. Porque Jesus falou para ele: vá, você está curado. Não apenas curado, mas você está salvo. A tua fé te salvou. Não basta ser curado. Não basta ser curado, precisa ser salvo. Precisa ser salvo. Viver o novo de Deus é ser salvo. Ser salvo por esta palavra. O barro, amados, o barro não tem vontade própria. Versículo 4 de Jeremias. O vaso, e ele fazia de barro, porém se quebrou na sua mão, e o oleiro tornou a fazer dele um novo vaso, conforme bem lhe pareceu o barro. Barro tem vontade? Barro tem vontade? Não sabe onde vai parar, ou a forma que terá. Quando o barro vai parar na mão do oleiro, ele não sabe qual a forma que ele vai ter. A Fabiana, quando o Davi nasceu, ela ficou no quarto, eu cuidando dela lá, no resguardo dela. Trabalhava em casa, então algum serviço dava para fazer em casa, então fiquei ali 40 dias ali, fazendo comida para ela, levando comida, viveu um dia de princesa ela, levando café na cama, almoço, jantar, 40 dias. A água estava lá embaixo, às vezes ela pedia, eu estava ocupado trabalhando, compramos um moranga, acho que é morango o nome que troço, moringa, ela é desse tamanhozinho, redondinha, embaixo, em cima ela afina. A gente pegava a água, botava ali dentro, deixava na cabeceira da cama. Aquele troço conserva a água fresquinha, não é gelada, mas fresquinha, mesmo no calor, mesmo no verão, o dia todo. Assim eu podia trabalhar com um espaço maior de tempo. Ela não precisava me chamando: água, estou com sede. Mas eu já vi outros desses instrumentos de barro, e não necessariamente é gordinho embaixo e fino em cima, ele é todo comprido. Outros todo largo até em cima. A minha mãe tem um filtro de barro lá até hoje, desde quando eu era criança, de barro. Um dia foi um barro, hoje é um filtro. Hoje é um filtro. O barro tem vontade? Nunca teve. Mas a Bíblia diz que nós somos o quê? Nós somos barro. Barro na mão de quem? Do oleiro. Quem é o oleiro? Quem é o oleiro? Jesus é o nosso Deus. Você é só um barro. Por isso, quando fazemos uma reunião com 10, cada um tem uma vontade, eu fui perguntando assim: qual desses é barro? Quando tem uma igreja reunida, qual desses é barro? Qual desses realmente está disposto a se entregar nas mãos do oleiro e deixar que Deus o molde da forma que Ele é? Será que você já tem a forma que Deus é? Será que já tem? Se não tem, Deus pode fazer de novo. O texto diz que o oleiro quebrou o vaso, fez barro de novo e o moldou de novo e deu a forma que Ele bem quis, amados. O barro sem o oleiro, ele é apenas o quê? Um barro. Você sem Deus, na verdade, você não é nada. Nós não somos nada. Não somos nada. Às vezes batemos no peito achando que somos alguma coisa. Num tempo de tecnologia, temos um conhecimentozinho e achamos que somos alguma coisa. Por ter uma informação mais elevada, pensamos que somos alguma coisa. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós somos apenas barro. Somos barros, amados, na mão do oleiro. Deixemos, na verdade, de viver a nossa vontade e deixemos o oleiro nos dar a forma e Ele deseja. Paulo viveu isto. Paulo estava indo todo pomposo, uma carta ali, em punho ali, para trazer a igreja cativa, para trazer a igreja presa e até mesmo morta, se necessário fosse. Mas no meio do caminho, ele caiu. Não foi do cavalo, lá não tem cavalo, mas ele caiu. Ele caiu. E quando ele levantou, ele já percebeu que ele era apenas um barro. Ele ouviu uma voz, mas não sabia quem falava. Quem é que está falando? Eu não sei quem é. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava indo para perseguir homens, mulheres, e na mente dele muitos fracos. Muitos fracos. Porque aos olhos do mundo é assim, eles nos veem. Mas mal sabe eles a grandeza do nosso Deus. Mal sabe eles o poder do nosso Deus. E quando ele pôde ouvir, mas não pôde ver e não pôde entender, ele pôde perceber que ele na verdade não era nada.
Ele não era nada. Ele era apenas um barro. E quando ele percebeu que ele era um barro, ele se deixou ser conduzido por Deus e foi à casa do profeta Ananias, onde esse profeta impõe as mãos sobre ele, a sua vista é recobrada. E a partir daquele dia, nunca mais Paulo foi Saulo, ele passou a ser Paulo. Ser moldado por Deus, amados, é não sermos quem nós éramos. Tem pessoas que se vangloria do que fez, se vangloria do seu passado. Eu já fiz assim, eu já fiz assado. Eu louvo a Deus, eu não sou mais quem eu fui. Eu não sou eu espero ser, mas também não sou mais eu já fui um dia. Paulo pôde alegrar-se no Senhor, pôde engrandecer o nome do Senhor. Quando ele fala à igreja de Éfeso, quando ele olha aí para esta geração, quando ele olha para este povo, ele diz: obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, versículo 18 do capítulo 4 eu estou lendo, pela ignorância e a neles, pela dureza do seu coração, tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, vivendo segundo os seus próprios conceitos, vivendo segundo as suas próprias vontades. Amados, como fazemos isto? Como fazemos para nos deixar ser moldados por Deus? Seja ativo, participativo na sua obra. Seja ativo, seja o primeiro a se voluntariar. Precisamos, esteja à frente. Não escolha o que fazer, mas faça o que Ele te mandou fazer. O que Deus te mandou fazer? Eu não sei. Talvez nem o pastor André saiba o que Deus te mandou fazer, mas faça. Não espere. Não espere ser feito. Não espere chegar pronto. Faça. Tem pessoas que querem beber do melhor vinho, mas está sentado esperando o melhor vinho chegar. O servente está disposto a perguntar a Jesus: Senhor, está na hora de servir? Senhor, é agora, Senhor? O tempo, amados. No capítulo 20 de Jeremias, Jeremias tinha um apelido muito cruel. Como é que chamavam ele? Profeta Chorão, é. Já foi chamado de Chorão? Já? Quem já foi chamado de Chorão aí? É bom isso? Não é não. Você vira uma página no capítulo 20, você encontra um indivíduo assim, ó, Passur, filho de Imer, o sacerdote, e era presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar estas coisas, feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo, e está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Jeremias estava profetizando, o sujeito foi lá, deu nele e prendeu ele. Aí Jeremias fez o quê? Se calou e se amedrontou? Ele continuou falando, continuou sendo instrumento na mão de Deus. Seja aquilo que Deus te mandou fazer, seja aquilo que Deus te chamou para ser. Não se amedronte mediante as circunstâncias deste mundo, mediante as informações deste mundo. Amados, a informação que nos dá direção é a palavra. É a palavra. Jesus disse que no final dos tempos os sinais mostrariam quais seriam esse final. Se nós ficarmos olhando para a televisão esperando qual vai ser o sinal, Jesus vem e você fica. Se você ficar buscando na internet quais são os sinais, o que está acontecendo para você, ver se Jesus está voltando, Jesus vem e você fica. Você quer saber quais são os sinais? É a palavra dele que vai te direcionar. É a palavra dele que vai te mostrar. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te levar. Terceiro e último ponto desta palavra: mesmo em meio à circunstância, mesmo não amedrontando, mediante as autoridades, Jeremias, mesmo sendo chamado de profeta chorão, Jeremias, na verdade, ele olha para Deus. Ele não olha para as autoridades, ele não olha para o homem, ele olha para Deus e fala o que Deus lhe mandou falar, faz o que Deus lhe mandou fazer. Porque Jeremias, ele entendia e compreendia a misericórdia desse Deus. Versículo 8 do capítulo 18 de Jeremias diz: a misericórdia do nosso Deus. Misericórdia é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre ou sofreu uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade.
já teve misericórdia de alguém? Alguém já teve misericórdia de você? Nessa misericórdia, amado, Jeremias, ele usa na verdade de uma expressão, e às vezes a gente não ouve muito na igreja, mas a gente aprendeu lá no seminário, chamada teofania. Versículo 8 diz assim: se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me... Quem está lendo comigo? Eita, nós, ninguém, todo mundo fechou a Bíblia. Também eu o quê? Me arrependerei. Jeremias está dizendo, ele está pregando para aquele povo, está ensinando aquele povo, dando direção para aquele povo, e se aquele povo se arrepender, se aquele povo se converter, Deus vai se arrepender do mal, e disse sobre eles. Mas Deus, Ele é onisciente, Deus não pode se arrepender. Ora, se Deus se arrepende, Deus não é Deus. Na verdade, Jeremias, ele está trazendo uma linguagem tão simples, tão prática para o povo, mas mesmo assim, o povo não entende. Porque este mesmo arrependimento você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus, ele olha para a terra e diz, e não há um justo sequer, a não ser a família de Noé. Todos se desviaram, todos estão seguindo segundo os seus corações obstinados. E por isso Deus disse, e vai destruir a terra, porque ele havia se arrependido de ter criado o homem. Ora, mas o arrependimento não faz parte do caráter de Deus, não faz parte da sua personalidade. O que Jeremias na verdade está dizendo, ele está trazendo uma linguagem muito simples, muito fácil, muito prática, para mim e para você, para nós entendermos. E em todo o tempo, Deus está disponível a ter misericórdia. Deus está disponível a caminhar mais uma milha. Deus está disponível a segurar em nossas mãos e caminhar conosco mais uma vez, desde que nós nos arrependamos, desde que nós nos deixemos moldar pela sua vontade. E quando nós nos deixarmos moldar pela sua vontade, aí então nós poderemos, como hoje 38 anos, nós poderemos viver esse novo de Deus. E nós, como igreja de Jesus, nós verdadeiramente, amados, possamos desfrutar desse novo, viver este novo, jubilar-se nesse novo, nos alegrar nesse novo, e jamais voltar ao velho homem, jamais nos amedrontar mediante as circunstâncias que esse mundo nos impõe, jamais deixar de fazer aquilo qual Deus nos mandou fazer. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas tem prazer naqueles que prossigam, naqueles que não desistem, naqueles que não param, mas vai para o alvo. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus, para a qual o Senhor me chamou, para que Deus te chamou. Eu não sei se tem alguém que nesta noite ainda não tenha Jesus no seu coração. Eu não sei se tem alguém nesta noite que não experimentou esse novo de Deus, do qual nós estamos falando. E esse novo não dá para experimentar apenas andando com quem já viveu. Esse novo precisa ser algo pessoal seu, precisa ser um particular seu. Eu posso andar com o salvo, mas mesmo assim não ser salvo. Eu posso estar na igreja, mesmo assim não ser igreja. Eu posso estar com as ovelhas e mesmo assim não ser ovelha. Para ser igreja, para ser ovelha, para ser salvo, eu preciso viver este novo de Deus. E esse novo de Deus precisa estar lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Outroras, filhos da perdição, outroras, filhos da desobediência, mas agora, filhos da obediência e filhos da graça. Alguém aqui nesta noite e quer tomar essa decisão de entregar a sua vida e viver esse novo de Deus, marcar a sua história, 38 anos, foi nesta igreja que eu voltei para Cristo, foi nessa igreja eu tive uma nova experiência com Cristo, no dia no dia 27/7 de 1997, marcou a minha história, numa celebração assim, num culto assim, de festa, de alegria. Deus mudou a minha história, eu pude experimentar o novo de Deus, eu pude viver o novo de Deus. Alguém nessa noite e queira experimentar, irá marcar a sua história, marcar este dia como 20/9/2020, como dizer, neste dia eu nasci de novo, nasci para uma nova vida, nasci para uma nova história. Não seja marcado pelo que os outros dizem a teu respeito, não seja marcado por aquilo que a mídia diz ao seu respeito,
mas seja marcado por aquilo que Deus diz ao teu respeito. E o que Deus tem para você é algo que ainda não subiu ao coração, aquilo que os olhos não viu é o que Deus tem para você. E só pode experimentar isso em viver o novo de Deus, em ter Jesus. E Jesus, verdadeiramente, Jesus é o novo de Deus. Jesus, Ele é o novo. Jeremias viveu nessa expectativa de ver o dia do Senhor. Isaías viveu este tempo. E quando Jesus chegou, Ele falou para a sua geração: profetas esperaram esse dia e não viram, mas vocês estão vendo. E quando chega lá no João capítulo 14, Jesus, Ele faz 3 orações. Jesus, Ele ora por si mesmo. Jesus ora pelos seus discípulos e ora por mim e por você. Jesus ora por nós, para que nós não venhamos existir. Jesus vai chegar a dizer: e aqueles que não viram, mas irão crer no seu nome, somos nós. Os meus olhos não viram, mas eu creio no seu nome. Eu não pude tocar nas suas vestes, mas eu creio no seu nome. Eu não pude sentar à mesa para comer do pão com ele, como os discípulos de Emaús, mas eu creio no seu nome. E crer, amados, é só o suficiente. Crer é o suficiente. Quando o cárcere se move com Paulo ali dentro, e o carcereiro fica boquiaberto, e ele faz uma pergunta que o mundo inteiro faz. O mundo inteiro faz essa pergunta: senhores, o que é necessário fazer para ser salvo? O que é necessário fazer para ser salvo? E a expressão fazer é exatamente o que este mundo tem. E acha que para ser salvo precisa fazer alguma coisa. Na verdade, o fazer é obra do salvo e não para ser salvo. Paulo dá a resposta, ele é a resposta para este mundo: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A promessa de Deus para mim e para você é esta: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Alguém quer viver esta promessa? Não? Senão eu quero orar por você. Eu quero orar para que você viva este novo de Deus. Em 38 anos de história desta igreja, nós possamos estarmos aqui daqui mais 38 anos. Muitos aqui são da idade dela de adolescente, estão vivendo a idade da adulta, da igreja adulta. E Deus possa nos proporcionar viver a idade da anciã. Mas uma igreja viva, uma igreja que continue a viver este novo de Deus, um dia após outro, mas viver este novo de Deus, de propagar, de anunciar as suas boas novas. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Deixa eu orar com você mais uma vez. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te rendemos graças. Te rendemos graças pelo teu novo, te rendemos graças por Jesus, pelo homem, ó Pai, que não tinha mais jeito, pelo homem, por maiores que fossem os seus sacrifícios, ele não poderia consertar a sua história. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor proveu o necessário. O Senhor moldou os corações através da sua palavra, e sendo moldados trouxe este novo que é Jesus. E neste novo nós temos vivido este novo, ó Pai, uma nova história, novos sonhos, novos projetos. Aquilo que jamais imaginamos se poderíamos viver, o Senhor nos proporciona. Vidas que nós pensamos jamais poderia chegar ao Senhor, chegaram, porque o Senhor assim nos usou para levar a tua palavra, nos usou para levar a tua luz, nos levou para levar o teu sal. Ó Deus, em nome de Jesus, ser novo de Deus é ser sal nessa terra, ser novo de Deus é ser luz nessa terra. E a Igreja Batista Semear, e a primeira Igreja Batista de Vila Operária, continue sendo sal neste lugar, continue sendo, ó Pai, luz neste lugar, juntamente com o seu pastor. Continue abençoando o pastor André, continue iluminando a sua mente, dando sabedoria dos altos céus, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por este farol neste lugar, por esta igreja plantada neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, contagia cada casa, ó Deus, cada vizinhança aqui deste lugar, ó Pai. Ó Deus, 38 anos é uma história, ó Pai, é uma vida, ó Pai, uma vida de grandes experiências, ó Pai. E assim que essa igreja tem vivido, ó Pai, desde quando se transferiu de dentro da vila para este prédio aqui, ó Deus. Grandes têm sido os desafios, mas em todos eles o Senhor, ó Pai, tem dado vitória à sua igreja, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua mão, muito obrigado pelo teu poder. E em todo o tempo o teu nome seja engrandecido, porque ai de nós se não fosse o Senhor, ó Pai. Por isso bendito sejas o Senhor, bendito sejas a tua presença. Ó Deus, que o teu Espírito continue, ó Pai, a fluir, ó Pai, através desta igreja, ó Pai.
Abençoa, Pai, aquele centro de recuperação, ó Pai. Abençoa cada vida ali. Cada um ali tem a sua história, ó Pai. Cada um ali tem a sua experiência, ó Pai. Ó Deus, há mães que estão chorando por aquelas vidas ali. Há pais, ó Deus, que estão chorando por aquelas vidas. Há filhos, há esposas que estão chorando por aquelas vidas. Mas, ó Deus, ninguém mais, e o Senhor tem chorado por aquelas vidas, ó Pai. Por isso eu peço ao Senhor, e mude, e molde, e transforme, e faça deles, ó Pai, uma nova criatura, ó Pai. E continue a sustentar, ó Pai, ao centro de recuperação, ó Pai. Jesus transforma, é só o Senhor mesmo para transformar, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e iremos, e ainda haverá de fazer, ó Pai, nas nossas vidas, na vida desta igreja. Em nome de Jesus, nós te oramos, o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Eu agradeço a igreja, agradeço ao pastor André pela confiança em nos convidar. E mais uma vez eu digo para os irmãos, é uma alegria, é um prazer muito grande poder estar com os irmãos, poder compartilhar com os irmãos este momento de 38 anos de história desta igreja. 38 anos. 38 anos de lutas, mas 38 anos também de grandes vitórias. Por isso Deus tem conduzido a sua história e tem mantido assim esta igreja de pé. Que Deus continue a fortalecer os irmãos, e os irmãos continuem juntos, abraçados, porque juntos nós somos mais que vencedores. Amém? E Deus abençoe. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe a todos.